Dando sequência, irmãos, ao estudo que iniciamos a semana passada, hoje faremos mais um comentário, parágrafo por parágrafo, da carta de Shaul aos Efésios. Então, esta é a segunda parte. Nós vamos comentar do capítulo 3 e o 4. O texto começa, então, aqui no verso 1. Como consequência disto, eu, Shaul, sou prisioneiro do Messias e Yeshua a favor de vocês, gentios. Presumo que vocês tenham ouvido a respeito da obra que Deus, em sua graça, me ordenou realizar para seu benefício. E isso aconteceu por meio da revelação de seu plano secreto a mim. Já escrevi de modo sucinto a respeito disto. E se vocês lerem o que escrevi, começarão a entender esse plano secreto que diz respeito ao Messias. Nas gerações passadas, ele não foi revelado à humanidade como o Espírito agora o dá a conhecer a seus emissários e profetas, que em união com o Messias e por meio das boas novas, os gentios foram feitos herdeiros, membros do corpo e participantes, como os judeus, nas promessas divinas. Tornei-me servo dessas boas novas pelo presente gracioso de Deus que me foi dado mediante a atuação do seu poder. A mim, o menos importante de todo o povo santo de Deus, foi-me dado o privilégio de anunciar aos gentios as boas novas das riquezas infindáveis do Messias e a informação sobre como este plano secreto se desenvolverá. Esse plano, ocultado por Deus, o Criador de todas as coisas, durante eras, tem o objetivo de ensinar os governantes e as autoridades do céu, por meio da existência da comunidade messiânica, quão multifacetada é a sabedoria divina. Isso concorda com o antiquíssimo propósito de Deus realizado no Messias Yeshua, nosso Senhor. Em união com ele, mediante sua fidelidade, temos ousadia e confiança quando nos aproximamos de Deus. Bem, irmãos, em face então do propósito que o Eterno tem de trazer os gentios para o caminho, Paulo se sentia chamado para este ministério porque ele entendeu que havia recebido a revelação de um segredo, ou seja, do plano secreto que Deus tinha para atrair os gentios para o plano da salvação. Plano este que não havia sido revelado para as gerações anteriores, com a clareza que o Ruach agora estava fazendo após a vinda do Messias. Mas agora estava revelando através dos emissários, então, os apóstolos e profetas, dando a conhecer que, em união com o Messias e pela difusão das boas novas, que é o Brit Hadashah, os gentios poderiam agora ter acesso às mesmas promessas que os judeus tinham acesso, tornando-se também herdeiros juntamente com os filhos de Abraão, que vieram a crer que Yeshua é o verdadeiro Messias. Paulo tornou-se servo do Brit Hadashah e que considerou isto um presente, pois ele mesmo recebeu, pela atuação do poder divino, que ele estava a caminho de Damasco. Ele mesmo se considerava o menor dos messiânicos por causa da perseguição que ele havia realizado contra os discípulos de Yeshua. Assim, ele considera um privilégio poder anunciar
o plano ocultado por Deus por eras através da comunidade messiânica. O próximo parágrafo diz assim: por isso, eu lhes peço que não se sintam desencorajados pelas dificuldades que eu enfrento a favor de vocês. Tudo é para a glória de vocês. Shaul, ele sabe então que as suas lutas e adversidades poderiam desencorajar as comunidades porque elas o tinham em grande estima, mas era importante entender que todas aquelas situações que ele passou, perseguições, prisões, apedrejamento, tudo isto, elas faziam parte do seu ministério e da vida dele com o Eterno. Lembramos que ele cita até mesmo ter um espinho na carne, alguma coisa que não está totalmente clara o que era, mas é algo que o incomodava tanto que ele chegou a orar pedindo para o Eterno tirar isso dele, o que foi recusado, que era para que ele se mantivesse suficientemente humilde. O Eterno sabia o que era necessário. Então, ele ouviu um não do Eterno. A partir do verso 14. Por esse motivo, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a pátria no céu e na terra recebe o nome. Oro para que dos tesouros da sua glória ele lhes fortaleça o interior com o seu espírito, para que o Messias possa viver em seu coração por meio da confiança de vocês. Também oro para que sejam enraizados e fundamentados no amor, de forma que, com todo o povo de Deus, recebam poder para entender a largura, a profundidade e a altura do amor do Messias. Sim, conhecer este amor e, mesmo que ele esteja além do conhecimento, que vocês sejam cheios dele em toda a plenitude de Deus. Sem dúvida que, como deve ser o interesse de um pregador, o desejo de Shaul era para que houvesse uma profunda ação do Espírito de Deus, para que a presença de Yeshua fosse fundamentada no coração deles, para que, de forma unânime, tanto os judeus messiânicos como os gentios messiânicos tivessem o mesmo entendimento do amor do Eterno, mesmo que esse entendimento esteja além de toda a nossa capacidade de conhecer perfeitamente. A partir do verso 20 agora. Aquele cujo poder operante em nós é capaz de fazer muito mais que qualquer coisa que peçamos ou imaginemos, a ele seja a glória na comunidade messiânica e no Messias Yeshua, de geração a geração, para todo sempre. Amém. Bem, nesta hora ele faz uma exaltação ao Eterno. Ele reflete uma convicção exata da nossa compreensão sobre a grandeza do Criador. O nosso Criador é maior do que a nossa imaginação sobre a sua grandeza possa tentar enxergar. Não é possível. Agora no capítulo 4. Portanto, como prisioneiro unido ao Senhor, rogo-lhes que vivam de forma digna do chamado com o qual foram chamados. É nossa responsabilidade. Nessa responsabilidade, Shaul esclarece a importância de vivermos de forma distinta da que vivíamos anteriormente. Por quê? Porque fomos, de fato, chamados para uma nova vida. A partir do verso 2. Sejam sempre humildes, gentis e pacientes,
suportando uns aos outros em amor. E façam todos os esforços para preservar a unidade concedida pelo Espírito mediante o poder unificador da Shalom. Há um corpo e um espírito, como há uma esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma confiança, uma imersão e um Deus, Pai de todos, que rege todos, atua por meio de todos e está em todos. Desta forma, a humildade, a gentileza, a paciência devem prevalecer no nosso comportamento, é o que Shaw está dizendo. Mesmo que anteriormente, antes de conhecermos Yeshua, não fôssemos deste jeito. Então, tudo tem que ser realmente modificado. Então, nós devemos suportar uns aos outros em amor. Isso será um exercício praticado pelos nascidos de novo, certo? Porque humildade, tem gente que confunde humildade com pobreza, né? Só que humildade não tem nada a ver com falta de dinheiro. Humildade é uma atitude de reverência, respeito, saber nossos limites, nos colocarmos no nosso lugar, tanto diante de Deus como diante do povo de Deus. Então, nem todo mundo tem essa facilidade. Se não tem essa facilidade, se esforce. Você tem que se esforçar para ser humilde. Como? Observando, identificando a nossa arrogância, aquilo que tende a desprezar os outros, e nós temos que tomar muito cuidado com isto. Então, é um exercício que deve ser praticado por todo mundo que é nascido de novo. Para quê? Para preservar a unidade que é dada pelo Espírito de Deus. Diante do nosso Deus, não há necessidade de duplicidade. Basta um Senhor, uma só fé, um batismo, um único Deus que reina sobre tudo. No verso 7 diz assim: Entretanto, cada um de nós recebeu graça conforme a medida generosa do Messias. Essa é a razão pela qual se diz: depois que ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu presentes à humanidade. Ele descreve, então, Shaul, ele descreve que cada um de nós recebeu gratuitamente o presente da salvação devido à generosidade do Messias, que se dispôs a pagar um preço tão alto pela nossa redenção. Ele sofreu muito sem merecer sofrer, mas sofreu o que nós merecíamos. Yeshua venceu todas as coisas, domina sobre todas as coisas e concede presentes a nós. De novo, a partir do verso 9. O que a expressão ele subiu pode significar, senão que também havia descido inicialmente à parte inferior à terra? Aquele que desceu é o que subiu, muito acima do céu, a fim de encher todas as coisas. Além do mais, ele concedeu algumas pessoas como emissários, algumas como profetas, outras como proclamadores das boas novas e outras como pastores e mestres. Sua tarefa é preparar o povo de Deus para a obra de edificar o corpo do Messias, até que todos cheguemos à unidade implicada pela confiança e pelo conhecimento do Filho de Deus e a plena virilidade, segundo o padrão de maturidade estabelecido pela perfeição do Messias. Yeshua, ao morrer, ele desceu até a região dos mortos, onde todos que morriam ficavam.
Bem, levando em conta que os que aguardavam a redenção para outro nível. Então, ele não foi aonde os condenados estavam, porque diz o texto que ele levou cativo o cativeiro, aqueles que eram redimidos. É evidente que não há um lugar físico na terra onde ficam os mortos, exceto os corpos dos mortos. Mas é entendido como algo para baixo. Então, quem morre vai para baixo, lugar inferior. Mas com a sua morte, Yeshua validou a redenção daqueles que aguardavam a redenção de todos os fiéis da antiguidade que agora foram promovidos e foram levados junto com Yeshua. Já para os que ainda estavam vivos, foram distribuídos serviços para aperfeiçoar a comunidade como um todo, através dos chamados dons ministeriais. Ele trata como uns apóstolos, outros profetas e assim por diante. Bem, a partir do verso 14, nós lemos assim: Não seremos mais crianças levadas de um lado para outro por ondas, nem jogados por todo vento de ensino, à mercê de pessoas astuciosas que inventam formas de enganar. Em vez disso, falando a verdade em amor, cresceremos em todo aspecto em direção àquele que é o cabeça, o Messias. Irmãos, os ministérios distribuídos, que Yeshua distribuiu para os seus seguidores, visam principalmente o fortalecimento e maturidade dos messiânicos, para evitar que algumas pessoas não sejam aperfeiçoadas, pois vemos pessoas que parece que nunca crescem, não buscam conhecimento, não buscam se aproximar do eterno, não oram adequadamente e assim permanecem como crianças, correndo atrás de qualquer evento de doutrina, acreditando em qualquer coisa que lhes ensinem, sem ir atrás da verdade. Mas não significa aqui pessoas que não aprendem nada. É aquelas que podem até aprender, estudar, mas parece que não assimilam, não crescem na principal coisa, que não é conhecimento só, é proximidade com o eterno. Tem pessoas, então, que não se aperfeiçoam nisto e ficam realmente espiritualmente como crianças. Qualquer pessoa que traz um entendimento e vai atrás, são os chamados ventos de doutrinas, que nem necessariamente não são baseadas na Torá nem na revelação de Deus. Então, vão atrás de qualquer coisa que as pessoas ensinem sem procurar conferir a verdade de todas as coisas. Muitas vezes, elas ficam à mercê de pessoas mal intencionadas que criam as suas próprias doutrinas bem disfarçadas para enganar os fracos na confiança ou fracos na fé. Mas o Eterno proporciona meios para podermos crescer em direção à verdade com Yeshua. Porque aqueles que o Eterno capacita vão levar a verdade, o esclarecimento. E quem realmente está com o coração aberto, os ouvidos atentos para a palavra de Yeshua, vão reconhecer. Muitos já devem ter ouvido eu comentar que um texto que me faz ficar mais descansado, sabendo que eu não posso convencer ninguém, mas que muitas vezes, antigamente, eu me preocupava com aqueles que se desviavam, que se afastavam, que não entendiam. A gente ensinava, mas a pessoa parecia que não queria aprender. Uma coisa eu entendo com outro texto. Yeshua diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor e a seguem. Quem é de Yeshua vai segui-lo, mas nós precisamos ensinar, não precisamos falar. E as pessoas que querem realmente se aproximar de Yeshua o farão,
vão dar ouvidos, porque é o Espírito de Deus quem vai direcionar. É muito importante isto. No verso 16, começa assim: sob seu controle, o corpo todo é ajustado e mantido junto pelo suporte de todas as juntas, cada parte trabalhando para cumprir sua função. Esta é a forma pela qual o corpo cresce e edifica a si mesmo em amor. Bem, quando cada ministério funciona adequadamente, o corpo funciona e cresce. A comunidade trabalha pelo bem comum, ou seja, todos tendo o mesmo espírito vão concordar em espírito. Está de acordo, a palavra de Deus é verdade, é isso mesmo. Então, não vamos discordar, porque é a palavra que define. E quando andamos nesse alinhamento, tudo vai dar certo. Nós vamos nos sentir apoiados, seguros, sabendo que Yeshua está de acordo. Então, isso é muito importante. A partir do verso 17, diz assim: assim eu lhes digo, na verdade, em união ao Senhor eu insisto, não vivam mais como os pagãos, com sua forma inútil de pensar. A inteligência deles foi envolta em trevas e foram alienados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles, em virtude da resistência à vontade divina. Eles perderam toda a sensibilidade e se entregaram à sensualidade, praticando todo tipo de impureza, sempre prontos para mais. Todavia, esta não é a lição aprendida do Messias. Se vocês realmente lhe tiverem dado ouvidos, e se foram instruídos a seu respeito, então terão aprendido que o que está em Yeshua é verdade. Por isso, no que concerne ao antigo estilo de vida, dispam-se da velha natureza, porque ela está totalmente apodrecida por seus desejos enganosos. Deixem seu espírito e mente serem renovados e se revistam da nova natureza, criada para a piedade, que expressa em si mesma a justiça e a santidade procedentes da verdade. Então, Shaul exorta: deixem os velhos hábitos relacionados ao velho homem, como você vivia antes de conhecer a Torá, pois os conceitos do mundo carnal, eles são inúteis para quem quer ser filho de Deus. Nada neste mundo nos leva a Deus. Nada neste mundo, ou seja, essa sociedade humana que desconhece o Criador, nada das suas tradições, dos seus costumes, sua cultura, nos levará para nos aproximarmos e nos tornarmos filhos de Deus. Bem, a inteligência secular, irmãos, olha que tantas pessoas supervalorizam os inteligentes, aqueles criadores, inventores, descobridores, aqueles que estudam muito, que têm diplomas. Irmãos, a inteligência secular é ignorante da vontade divina e resiste a ela. Aquele físico britânico que foi muito conhecido, famoso, estudioso das coisas do universo, bem como físico, ele era um gênio, uma capacidade enorme. Mas o que demonstra a falta de sabedoria dele, a limitação da sua genialidade, é que ele era ateu. E ele repudiava qualquer conceito de Deus, ele não aceitava que as pessoas fossem religiosas. Para ele, as explicações eram de acordo com o que ele entendia. Então, que inteligência é esta? É a inteligência do mundo.
Pessoas com muito menos estudo do que ele podem ser muito mais sábios quando buscam a presença de Deus. Então, irmãos, esse conceito secular leva as pessoas a se entregarem a tudo que dá prazer à carne e faz uso dela fora dos limites estabelecidos, irmãos. Lembramos que os prazeres da carne têm o seu lugar. Cada coisa tem o seu lugar. Por exemplo, comer é uma coisa prazerosa? Todo mundo, lógico, vai concordar que comer é uma coisa prazerosa. E quanto mais saborosa for a comida, é bom. E comer é pecado? Não necessariamente é, mas até pode ser. Quando a pessoa se deixa levar pela glutonaria, aí se torna pecado. E o que é? É o uso fora do propósito do prazer de comer. O glutão é aquele que come demais, ultrapassa o limite do necessário só pelo prazer de comer. Então ele quer comer pelo prazer de comer, não quer saber se é muito, se é qualidade, o que é. Ele vai comer muito, então ele está pecando. Então, o prazer da carne, nós temos prazer na carne em muitas coisas. Nós temos o prazer de uma brisa no dia de calor, prazer de ouvir o som do mar, das ondas do mar, tantas coisas que nos provocam prazer. Nosso corpo sente prazeres. Mas só que quando a pessoa vai em busca só do prazer, ele passa dos limites. E passa dos limites estabelecidos pelo Eterno. E quando a pessoa passa dos limites estabelecidos pelo Eterno, há o pecado. Só que esse mundo, ele estimula as pessoas a buscarem o prazer sem limites. Então, aí, com certeza, estará em conflito com a vontade do Eterno. Então, essas pessoas, de acordo com o padrão secular, elas se entregam a tudo que dá prazer à carne e faz fora dos limites estabelecidos, e é o prazer pelo prazer, sem se importar com as consequências. Toda vez que o prazer leva a pessoa a extrapolar o limite, tem consequências. Eu não preciso descrever aqui todas as consequências de comer demais. Eu não preciso aqui comentar todas as coisas que seria extrapolar os limites que faz mal. Eu acho que todo mundo está ciente disto. Bem, óbvio que o Messias ensinou diferente. Assim, os verdadeiros filhos de Deus sabem que em Yeshua está a verdade e desejam viver por ela. Por isso, devemos tirar a roupa velha, apodrecida e suja, que é a antiga natureza, e jogar fora, para que o mau cheiro diante de Deus desapareça. E assim que a nova natureza for evidente, ela brilhará com a santidade de Deus em nós. A partir do verso 25. Portanto, despindo-se da falsidade, falem todos a verdade ao próximo, porque estamos intimamente relacionados uns aos outros, como parte de um corpo. Irem-se, mas não pequem. Não deixem o sol se pôr sem que vocês tenham lidado com a causa da sua ira. De outra forma, darão lugar ao adversário. Então, naquela roupa suja que deve ir embora junto com ela, também a falsidade e a mentira. A confiança, então a fé, é coisa que deve ser alimentada. E a verdade faz parte disto, no relacionamento congregacional. A ira, ela é um sentimento. Por isso, nós nem podemos impedir, evitar que ela surja na nossa vida. A ira, ela surge todas as vezes que os nossos interesses são contrariados. Nós queremos alguma coisa, mas aquilo não acontece, ocorre alguma injustiça,
qualquer coisa desse tipo, surge, aflora a ira. Bem, irar-se não é pecado. Lembramos que até Deus se ira, Yeshua se irou. Então, a ira em si não é pecado, em si mesmo, né? Mas se não for adequadamente administrada, poderá levar alguém ao pecado. Portanto, devemos usar a nossa inteligência para fazer uso dela, fazer uso da ira. E, principalmente, ela não deve ser alimentada, aumentada, porque se for assim, ela deve ser arrefecida. Porque se ela não for arrefecida, se ela for aquecida, bem, o adversário vai encontrar oportunidade para nos derrotar. Verso 28. O ladrão deve parar de roubar. Em vez disso, deve viver honestamente por esforço próprio. Dessa forma, será capaz de partilhar com os necessitados. Irmãos, Shaul, ele não colocou isso de maneira leviana. Ou seja, a nossa vida tem que ser realmente transformada. Se nós mantivermos hábitos que tínhamos antes de conhecer Yeshua, antes de conhecer a Torá, não houve verdadeiramente conversão, não há uma nova criatura, certo? Não há realmente algo adequado, a pessoa continua com aquela roupa suja e podre. No nosso padrão social brasileiro, nós podemos dizer: o malandro e o esperto deixem de querer tirar vantagem desonesta dos outros para ganho pessoal. Assim, só um lado ganha. O negociante, ele deve fazer um acordo bom para os dois lados. Isto é justo. O honesto gosta de ver também a necessidade das outras pessoas. Nós encontramos texto em que ele até diz que a bênção do comerciante. O comerciante é aquele que leva a comida, que ele produz e leva, que vai prover a necessidade das pessoas. Então não há nada de mal em ser comerciante, tratar das coisas, mas tudo tem que ser feito de forma justa. Mas aqueles que querem tirar vantagem, significa eu ganho mais e o outro perde, ou ganha menos do que deveria. Isso é ser malandro, isso é ser esperto. Obviamente, esse tipo de comportamento não é esperado por uma pessoa que nasceu de novo. Ela precisa de uma transformação, algo que realmente modifique a sua vida. Nós temos que fazer uma escolha por isto. Então, quem realmente quer uma vida transformada, dirigida pelo Espírito de Deus, requer-se que haja uma verdadeira mudança de natureza. Todos nós, sem exceção, mesmo que o Espírito de Deus tenha trabalhado em nós, mesmo que nós sejamos sinceros diante do Eterno, nos arrependemos de nossos pecados, nós ainda seremos tentados pelas coisas que são as nossas fraquezas. Sabemos, o texto bíblico diz claramente que nós não somos tentados naquilo que nós somos fortes. O diabo não vai perder tempo nos tentando naquilo que ele sabe que não vai nos convencer. Aonde ele vai agir? Diz o texto, Paulo diz que nós somos traídos e enganados pelos nossos próprios desejos fortes, ou seja, nossas concupiscências. É aí que ele vai trabalhar em nós, aonde nós podemos fraquejar. Ele sabe da nossa fraqueza. E nós não sabemos? Claro que sabemos. Nós sabemos aonde nós somos fracos. Então é aí que nós temos que usar o entendimento e resistir e decidir não falhar, não errar. Temos que decidir mudar a nossa vida e vamos conseguir. Sem Yeshua, sem o Espírito de Deus,
não conseguiremos. Mas com a atuação do poder de Deus em nós, sim, vamos conseguir tirar a roupagem do velho homem, que já está estragadíssima, e nos vestir de um novo homem, transformado pelo Espírito de Deus. Amém, irmãos? Então, os próximos 2 capítulos, nós vamos, na sequência ainda, desculpa, não terminamos ainda. O próximo versículo é a partir do verso 29, que diz assim: que nenhuma linguagem prejudicial saia da sua boca, apenas boas palavras que possam auxiliar, palavras benéficas aos ouvintes. Não causem tristeza ao Ruach HaKodesh de Deus, porque ele os marcou como sua propriedade até o dia da redenção final. Livrem-se de toda amargura, rancor, ira, agressividade e calúnia, além de toda a maldade. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos e perdoem-se mutuamente, como Deus os perdoou no Messias. Bem, no grego, literalmente a frase que pode ser traduzida, que nós vimos aqui, que é onde ele usou uma expressão mais, a tradução foi mais moderada, né? Linguagem prejudicial, algumas versões, palavras torpes. Então, essa frase no original grego, que pode ser traduzida com palavras torpes ou coisa assim, literalmente seria palavra podre. Isso tem uma gama de possibilidades de interpretação. Sempre ficará, de qualquer maneira, em torno de palavras que não agregam, que não edificam, que causam mal, palavras que incomodam, prejudicam ou destroem. Por isso devemos evitar palavras torpes, palavras vulgares, principalmente as que remetem à malícia, à falta de educação e ofensas. Devem ser trocadas por palavras que sejam boas para as pessoas ouvirem, pois até uma exortação será bem recebida se usarmos as palavras certas. É por isso que Shaul diz que as palavras más ofendem o Ruach HaKodesh. Essas palavras ofendem o Espírito de Deus. Avaliem o que está amargo na sua vida, o que está incomodando a você e aos outros, e procurem fazer ações que agradem a maioria. Recomendo que todo esse texto seja relido, lido novamente, mais uma vez, para extrair tudo aquilo que é uma boa instrução para as nossas vidas. Amém? Então, que esse estudo possa trazer realmente edificação. A semana que vem, nós daremos sequência a estes comentários. Que até nos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.